Se Deus é tão poderoso, por que o mal? Essa vai ser uma pergunta que nós vamos responder nesse estudo. Olá, tudo bem? Que prazer ter você aqui para estudar mais uma vez conosco. E o resumo dessa semana está sensacional. Nós vamos continuar a nossa jornada pela lição que é o amor e a justiça de Deus, ok? Essa semana é a lição 7. E, como você sabe, antes de nós começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer uma oração. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por todo o entendimento que o Senhor nos dá. Nós te pedimos agora que o Senhor seja o nosso guia para que nós possamos entender um pouco mais do Senhor. É isso que te pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Antes de começar no tema e na profundidade dessa lição, olha só, o tema dessa semana é o problema do mal. Então a gente vai entender um pouquinho mais disso e como entender que um Deus tão poderoso e tão amoroso permite o mal. Tá? E antes de começar essa jornada, nós vamos ler o verso para memorizar, que está ali em Apocalipse 21, versículo 4. E ele é muito interessante. É até importante que você tenha uma caneta aí para anotar na sua Bíblia, ok? Olha só o que está escrito. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse verso nos dá uma esperança de um amanhã melhor, né? de um momento na história dessa terra em que tudo vai acabar e a gente vai poder morar com Deus. Olha só, a introdução de sábado nos diz aqui que talvez o dilema mais difícil para o cristianismo responder é justamente o que a gente vai trabalhar nesse estudo. Muitos ateus apresentam o problema do mal como razão para não acreditar em Deus. Mas, como veremos nessa semana e nas próximas, o Deus da Bíblia é totalmente bom e podemos confiar nele, mesmo com o mal que tanto afeta o nosso mundo decaído. Então vamos para o nosso estudo de domingo? O título da parte de domingo é Até quando, Senhor? Essa pergunta com certeza você já fez na sua vida ou já ouviu alguém falando, porque o mal ele se expande diariamente. Só que esse problema não é só dos nossos dias. Muitos personagens bíblicos também sofreram e fizeram essa pergunta também, que é o que nós podemos ver lá em Salmos 10:1. Olha só o que diz. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Vocês perceberam que uma experiência nunca é única? Aqui, o salmista estava falando da injustiça que tinha na vez dele, né, no momento em que ele vivia. Ele pergunta, por que aparentemente os ímpios prosperam e os justos sofrem? Onde está Deus quando o mal ocorre? Por que ele parece estar longe de nós ou até mesmo escondido? Independente do que falarmos sobre essas questões e sobre o problema do mal como um todo, não devemos banalizar o mal. Ao tentarmos compreender o problema do mal, não devemos diminuir de nenhuma forma a quantidade de mal existente no mundo. O mal é realmente terrível e Deus odeia ele mais que nós. E se você não lembra, o próprio Deus foi tocado pelo mal, que nós podemos ver lá em Mateus 27:46, onde nós lemos que Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Mas mesmo naquele momento de dificuldade foi onde ele deu a vitória para nós. Hoje nós temos salvação graças àquele momento que ele passou. A esperança de um amanhã melhor, que foi o que nós vimos lá no verso para memorizar, é graças a esse momento de sofrimento que Jesus passou. Então, vamos para a nossa parte de segunda-feira? Eu gostaria que você visse essa imagem que está passando na tela neste momento e tentasse compreender o que é isso. Pause o vídeo para tentar entender, ok? O título da parte de segunda-feira é Há muitas coisas que não sabemos. Agora eu vou colocar o quadro inteiro da imagem que você viu anteriormente. Olha só, agora dá para entender, né? Por que eu mostrei isso para você? Porque nós, muitas vezes, vemos só um pedaço da história, mas Deus consegue ver ela inteira. E por que a gente, às vezes, quer doutrinar Deus, né? Falar assim, Senhor, se for dessa maneira, olha, é o melhor caminho. Como que a gente vai falar isso sendo que a gente não vê o quadro inteiro? É uma boa argumentação, né? Sobre esse tema, nós vamos ver uma história fascinante que é a de Jó, tá? E vamos ler lá do capítulo 38, dos versículos 1 ao 12. Então, leia comigo na sua Bíblia. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é o que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular quando as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre,
Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada ou fizeste algo a saber o seu lugar? Jó sofreu muito, como nós podemos ver no livro inteiro de Jó. E ele questionava a Deus por que aquilo estava acontecendo com ele. Nesse momento, Jó pede uma audiência com Deus para saber o que estava acontecendo. Ele queria resposta para as suas perguntas sem saber o que estava acontecendo realmente nos bastidores da história. A resposta de Deus a Jó é impressionante. Como nós podemos ver lá nos primeiros versos do capítulo 38, Deus aparece e fala com ele através de um redemoinho. E o verso que nós lemos é: quem é este que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Uma paráfrase desse texto para a gente entender um pouquinho mais o que quer dizer é a seguinte: por que você fala tanto quando sabe tão pouco? E Deus acrescenta: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Muito interessante, né? E a resposta de Jó é muito humilde, nós devemos aprender com ele, que está lá em Jó 42, versículo 3. Olha só o que diz. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. A resposta de Deus a Jó deixou claro que muitas coisas ele não entendia. Nós também devemos reconhecer com humildade que muita coisa acontece no mundo sem a gente saber os propósitos do que acontece. Até um dia nós sabermos o porquê das coisas, nós devemos confiar inteiramente em Deus, porque Ele é sábio demais para errar. Vamos para a nossa parte de terça-feira e eu gostaria de ler 2 versos com você, que está lá em Isaías 55, versículos 8 e 9. Olha só o que diz, eu espero até que você pegue a sua caneta aí para anotar esses versos, ok? Olha só o que diz. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Resumindo aqui, os pensamentos do Senhor são muito maiores que os nossos. Nós não conseguimos e nós não podemos entender as complexidades dos planos de Deus para as nossas vidas. Vocês lembram do quadro? A gente só vê uma partezinha, mas Deus vê todo. Eu gosto de fazer uma analogia da inteligência com Deus com uma pessoa que monta um quebra-cabeça, só que essas peças elas mudam diariamente. Por exemplo, você já parou para pensar que Deus consegue ajudar todo mundo ao mesmo tempo? É um quebra-cabeça tão gigante e tão complexo, e mesmo assim ele consegue suprir as nossas necessidades. Você já parou para pensar dessa forma? Como eu disse anteriormente, Deus é muito sábio para errar, ok? Vamos para a nossa parte de quarta-feira? Nós vamos ver a defesa do livre-arbítrio. Por mais que não entendamos todos os planos e propósitos de Deus, a Bíblia nos dá fatos que nos ajudam a resolver o problema do mal. Uma das respostas mais convincentes ao problema do mal é conhecida como defesa do livre-arbítrio. Essa defesa é o entendimento de que o mal é o uso indevido do livre-arbítrio. Deus não é culpado pelo mal. O mal só existe porque justamente as suas criaturas usam de maneira indevida o livre-arbítrio. Olha só uma frase que a lição trouxe muito interessante sobre o livre-arbítrio, que é de C.S. Lewis, e diz o seguinte: livre-arbítrio, embora possibilite o mal, também é a única coisa que torna possível todo o amor, toda a bondade ou toda a alegria. Um mundo de autômatos, de criaturas que trabalhassem feito máquinas, dificilmente valeria a pena ser criado. A felicidade que Deus designou para suas criaturas superiores é a felicidade de serem unidas a Ele e umas às outras livre e voluntariamente. Para isso, elas têm de ser livres. Esse texto definiu todo o conceito que a gente tinha aqui, né? Todos os dias de nossa vida, em um grau ou outro, nós usamos o livre-arbítrio. Observação que nos foi dado pelo nosso Criador. E aí, como que você tem usado esse presente que Ele te deu? Isso é muito importante nós pensarmos. Por quê? Porque o resultado das nossas ações tem consequências eternas. A nossa parte de quinta-feira vem tratando sobre o amor e o mal. Deus concedeu às criaturas o livre-arbítrio porque ele é necessário para que o amor exista. O uso indevido dele é a causa do mal. No entanto, Deus permite que o mal exista por um tempo, mesmo que ele odeie com todas as suas forças. Porque excluir a sua possibilidade excluiria o amor. E destruí-lo antes do momento certo enfraqueceria a confiança que é necessária para que o amor exista. Tem um texto aqui que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais desse tempo que o mal existe. Olha só. A terra se obscureceu por causa da compreensão errada sobre Deus. Para que as tristes sombras pudessem ser desfeitas,
Para que o mundo pudesse voltar para o Senhor, era preciso que o poder enganador de Satanás fosse neutralizado. Isso não podia ser feito pela força. O uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja apenas o serviço do amor. E o amor não pode ser imposto, não pode ser conquistado pela força ou autoridade. Só o amor desperta amor. Conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o de Satanás. Sem o livre-arbítrio, não existiria amor, como nós vimos anteriormente. E se Deus é amor, ele não poderia negar a liberdade que é necessária para que o amor exista. Além disso, concluímos que se conhecêssemos o fim desde o princípio, como Deus conhece, não desejaríamos que ele nos tirasse essa liberdade. Quem gostaria de viver sem amor? Tem 2 versos que eu gostaria de terminar essa parte de quinta-feira e relembrar você para você confiar em Deus. Porque olha só o que diz Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, mesmo que você não entenda o que você está passando, pode confiar que esse é o melhor caminho que nós podemos passar. E para complementar esse verso, vamos ler Romanos 8:18, que diz o seguinte: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha só que bonito esses versos, mas para você ter essa paz que só Deus pode dar, você precisa mergulhar diariamente na Bíblia. Ok? Então fica esse desafio para você. Vamos para a nossa parte de sexta-feira? Para nós finalizarmos, eu queria deixar bem claro que eu só vou ler um trecho desse texto de sexta-feira, mas eu gostaria muito que você lesse na íntegra, tá? E ele é muito interessante. E eu vou ler só uma partinha. Eu gostaria que você acompanhasse aí na tela. Olha só. Os habitantes do céu e dos mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequência do pecado, não poderiam ter visto, então, a justiça de Deus na destruição de Satanás. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo durante todas as eras futuras, um perpétuo testemunho da natureza do pecado e de suas terríveis consequências. Esse texto aqui dá para nós entendermos mais quando nós fazemos analogia com o presente. Por exemplo, você já ouviu alguém falando mal de outra pessoa e depois de um tempo você foi saber que a pessoa ruim, na verdade, era a que estava fofocando? É exatamente essa história que aconteceu no céu. A princípio, as pessoas acreditaram em Satanás e o caráter de Deus ficou manchado. E por isso ele precisou deixar Satanás desenvolver o caráter e mostrar para todo mundo quem era quem, na verdade. Eu espero que essa lição e esse estudo aqui tenham te ajudado muito a compreender o grande amor de Deus por nós. E como sempre, eu te espero na próxima semana. Até mais!